Olá, queridos amigos. Hoje gostaria de enviar a todos uma mensagem calorosa, que vocês tenham sempre muita saúde, paz e que estejam sempre rodeados de gentileza na vida. Mas você já parou para se perguntar onde está a verdadeira felicidade? Será que está no dinheiro, nos presentes luxuosos ou nas grandes promessas? Ou às vezes, a felicidade é tão simples que podemos facilmente deixá-la passar despercebida nas pequenas coisas do dia a dia. Para Alex, o homem que carrega silenciosamente todos os pesos da vida, a felicidade não está na fama nem na riqueza, mas sim no momento de sentar-se à mesa com uma refeição simples, ver na sorrir com doçura e ouvir as risadas de Henry, o seu pequeno filho. Só isso já faz o coração dele se sentir completo. Mas será que por trás daquela refeição, aparentemente tranquila, existem ondas escondidas, esperando por essa pequena família? Vamos juntos entrar na história de hoje. Uma jornada que nos lembra de que a felicidade não está em algum lugar distante, mas sim nos momentos simples, quando sabemos valorizar e amar cada instante ao lado de quem está conosco. A tarde foi caindo, cobrindo a aldeia com um manto de tranquilidade e doçura. O pequeno caminho de terra que levava à fazenda estava cheio do som das folhas ao vento, e ao longe, os campos de arroz ainda verdes brilhavam em dourado, sob os últimos raios do pôr do sol. Alex, depois de um dia de trabalho pesado, passou com John pelo pomar recém-plantado. Apesar do cansaço nos ombros e no coração, ele sentia uma paz estranha. Para ele, a felicidade não estava no luxo ou na fama, mas sim em algo simples, uma refeição quente, um sorriso doce e o riso cristalino de seu filho. O carro entrou devagar, pelo pequeno caminho em frente à varanda da casa de Tuna. O sol já tinha desaparecido atrás das montanhas, e a noite começava a cair lentamente. A fazenda iluminava-se com as luzes amarelas, penduradas ao longo da varanda, brilhando como pequenas estrelas, que enchiam o pátio de vida e davam forças a cada passo de Alex. Ele parou o carro e chamou: Tuna. De dentro da casa, surgiu a figura familiar. O cabelo preto e liso balançava com o vento, os olhos brilhavam de ternura, e o sorriso iluminado fez todo o cansaço de Alex desaparecer num instante. Você já voltou? Henry está dormindo. Entre e descanse, eu vou preparar o jantar, disse Tuna com uma voz suave como música. Alex aproximou-se, segurou-lhe a mão com um olhar firme e ao mesmo tempo caloroso. Hoje quem vai para a cozinha sou eu. Quero preparar esse jantar com as minhas próprias mãos para você. Tuna ficou surpresa. Para ela, Alex sempre foi o homem forte ocupado com grandes responsabilidades, pouco ligado à cozinha. Mas naquela noite, ele mesmo decidiu colocar o avental. Ela sorriu e sentou-se em silêncio na mesa de bambu, do lado de fora, observando o homem ao qual confiava seu coração. O fogo crepitava, o óleo chiava na frigideira, e o cheiro da cebola frita se misturava com o aroma do arroz fresco. Movimentos antes estranhos para ele, agora pareciam naturais: temperar, mexer, provar. Pouco tempo depois, toda a fazenda estava envolvida pelo cheiro de peixe ensopado, carne caramelizada e uma sopa de verduras leve e fresca. Alex saiu da cozinha carregando pratos fumegantes. À luz amarela das lâmpadas, a mesa parecia um quadro arroz branco, soltinho carne, brilhando no molho peixe com cor intensa e picante, e ao lado, a sopa clara de legumes. Não era apenas comida, era o carinho dele transformado em refeição. Ele enxugou o suor da testa, sentou-se ao lado de Tuna e sorriu. Hoje deixa que eu cuido de tudo. Basta eu ver você feliz, que já é suficiente para mim. No pequeno pátio, sob a luz suave das lâmpadas, os dois se sentaram juntos, prontos para partilhar uma refeição simples. Um jantar que não só saciava a fome, mas também aquecia o coração. Uma prova de que a felicidade às vezes não precisa de nada grandioso, apenas de alguém para amar e um lar para voltar. A refeição simples, mas acolhedora, estava servida na velha mesa de bambu no quintal. A luz amarela iluminava cada prato quente que Alex tinha preparado com todo o coração.
O vapor subia no ar, misturando-se com o cheiro marcante do peixe cozido, o aroma da carne caramelizada e a leveza da sopa de legumes. Tudo se espalhando pelo pátio silencioso, naquela noite tranquila. Tuna sentou-se em frente a Alex, os olhos brilhando de emoção. Para ela, aqueles pratos não eram apenas o jantar, mas a prova de amor e cuidado de um homem acostumado às pressões dos negócios, que agora se dispôs a ficar pacientemente na cozinha. Ela pegou um pedaço de peixe e sorriu. Está delicioso, Alex. Eu não imaginava que você cozinhava tão bem. Alex riu com um olhar sereno. Por você, por Henry, eu estou disposto a aprender qualquer coisa. Não quero que você fique sempre sozinha na cozinha. As palavras fizeram o coração de Tu na estremecer. Seus olhos marejaram, mas de felicidade. Ela percebeu que a verdadeira felicidade não precisava ser buscada em outro lugar. Ela estava ali, naquele momento simples, quando os dois partilhavam uma refeição cheia de amor. O jantar seguiu entre risadas e conversas leves. Alex servia comida para a esposa e para o filho, enquanto contava pequenas histórias do dia, a visita com John, alguns planos para o pomar. Tu na ouvia atenta rindo de vez em quando das brincadeiras dele. Houve momentos em que os três ficaram em silêncio, mas era um silêncio cheio de afeto. Nos olhares já diziam uns aos outros que só o fato de estarem juntos era felicidade suficiente. Do lado de fora, a noite já cobria os campos. O som dos grilos enchia o ar, e a lua surgia entre os bambus, misturando-se com a luz amarela do quintal, e criando uma cena simples, mas de uma beleza profunda. Quando a refeição estava quase no fim, Henry bocejou e adormeceu no ombro da mãe. Alex levantou-se, pegou o filho no colo e o levou para o quarto, cobrindo-o com um cobertor leve. De volta à varanda, Alex sentou-se ao lado de Tuna e segurou firme a mão dela. Sua voz saiu grave e sincera. Tuna, obrigado por me dar um lar. Lá fora, eu posso fracassar, posso perder tudo. Mas enquanto eu tiver você e Henry, continuarei sendo o homem mais feliz do mundo. Tuna encostou a cabeça no ombro dele, com os olhos marejados. Não eram lágrimas de tristeza, mas de felicidade. Eles sabiam que mesmo que o futuro trouxesse tempestades, enquanto mantivessem acesa a chama do amor, a pequena família permaneceria firme. Naquela noite o jantar terminou, não com pratos sofisticados, mas com a plenitude do afeto. Uma prova simples, mas eterna, de que a felicidade não está em algum lugar distante, mas nos momentos de amor que vivemos no dia a dia. Alex e Tu entraram suavemente na pequena casa, onde Henry ainda dormia profundamente. No quarto aconchegante, a luz amarela iluminava de leve o rosto rosado e inocente do menino. Henry permanecia quieto, cada respiração regular, cada batida de seu pequeno coração, tornava o ambiente ainda mais silencioso e sereno. Alex e Tu se sentaram lado a lado. Os dois observavam em silêncio o filho adormecido. Não precisavam de palavras, porque seus corações batiam no mesmo compasso. Uma pequena família, um anjo querido e momentos de paz. Era tudo o que Alex sempre sonhou ter. De repente, Alex estendeu a mão e segurou a de Tuna. Aquela mão era macia, mas marcada pelos anos de esforço. Ele a apertou com força, o olhar cheio de sinceridade. A voz saiu embargada, mas cada palavra vinha do fundo da alma. Tuna. Eu já sonhei com tantas coisas grandes, mas no fim percebi que nada disso importa. O único desejo que eu tenho é que você e Henry estejam sempre bem e em paz. Só isso já me faz sentir plenamente feliz. Tuna ficou em silêncio. Nos olhos dela, brilhando de emoção, via-se a firmeza, a ternura e o amor sólido de Alex. Encostando a cabeça no ombro dele, murmurou baixinho. Eu também, Alex. Não preciso de mais nada, além de estar ao seu lado, criar Henry juntos e enfrentar tantos dias de calma quanto as tempestades. Naquele instante, nenhuma outra palavra era necessária. Alex e Tu se beijaram com doçura.
Um beijo que era tanto prova de amor quanto uma promessa silenciosa. Não importava quantos desafios a vida trouxesse, eles sempre caminhariam juntos de mãos dadas. Henry continuava dormindo como um pequeno anjo que, sem saber, testemunhava aquela promessa. Pela janela, a luz da lua entrava no quarto e envolvia os três com um brilho suave, criando uma cena quase sagrada. Um momento que jamais seria esquecido. E, queridos amigos, a jornada de Alex Tuna e Henry ainda continua com alegrias, tristezas e até surpresas inesperadas à frente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Cada like, comentário e inscrição de vocês é uma motivação enorme para que possamos trazer mais histórias cheias de amor, inspiração e também reviravoltas emocionantes. E você, se estivesse no lugar de Alex, o que escolheria continuar vivendo, numa felicidade simples ou estar pronto para enfrentar as tempestades, para proteger a sua família? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, a história ainda não terminou. Alex sẽ làm gì tiếp theo để khiến Tử Na đồng ý quay về trang trại? Nếu tình yêu chân thành đề nghị của anh có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cô, hay anh sẽ chấp nhận lùi lại chỉ để nhìn về người yêu được sống bình yên? Các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu đời sống có nên đậm chất nhân văn giữa Sewell, Alex và người mẹ đơn thân Tử Na. Đoạn văn là Alex coi Tử Na ánh mắt anh là mẹ không văn là không thúc ép